eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo crê que tu me enviaste. Eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Aqui está o plano, o Senhor ia subir, o Espírito Santo ia descer, e o Senhor faz essa oração para os discípulos, mas nós percebemos aqui que Ele não orou só pelos discípulos, Ele orou também para todos aqueles que iam passar a crer, iam escutar a palavra de Deus, iam crer em Cristo, amém? Então é através da palavra do Senhor que nós passamos a acreditar em Jesus, glória a Deus. E aí nós vemos a todo momento o Senhor Jesus falar aqui que nós temos que ser um, amém? E a comparação é o Pai e o Filho. O Senhor Jesus falou para Tomé, tu não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Eu e o Pai somos um. E na Bíblia diz que pela fé no Senhor Jesus, nós nos tornamos um corpo. Um corpo. O corpo é de Cristo, a Bíblia diz. Então, com discernimento espiritual, nós sabemos quem está indo para o céu e quem está indo para o inferno. Amém? Pode acreditar nisso. A palavra, a revelação, nós lemos aqui, ela nos leva a Cristo. A palavra nos leva a Cristo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, a obra dele é glorificar o Senhor Jesus. Então, tudo que o Espírito Santo revela, ele nos leva a Jesus. E o Pai é um plano de Deus para nós. Nós fomos chamados com um propósito. Deus decidiu por conta própria, ninguém obrigou ele a nada. Toda a humanidade estava condenada ao inferno. Todos nós íamos para o inferno, toda a humanidade. Deus decidiu salvar. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente, para que ninguém se glorie. Então, o plano de Deus, salvar a humanidade. Enviou, não poupou o seu único filho. Jesus é o mediador. E quem aplica a salvação? O Espírito Santo. Amém? Essa é e o Senhor Jesus está orando aqui, Pai, que eles sejam um. Mas não é só para os discípulos, depois estendeu para nós. Para nós. E ele fala para que eles sejam um. Amém? Um. Então, um povo separado, inimigos, agora eles se uniram e se tornaram um por causa da fé em Jesus. Em Cristo, a igreja se tornou um, é um corpo. Porque a Bíblia diz que é uma só fé, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo. Em Cristo, no plano, no propósito do Senhor, não há variações, não há mudança, não há interesses cruzados, não há, amém? É o que a Bíblia diz, ou Jesus está orando aqui para que nós sejamos um. Se não acontecer, Deus não ouviu a oração de Jesus. Então, o plano de Deus em Cristo falhou? Não. Não falhou, não. Essa oração subiu
E quem vai subir se tornou um, porque tem o mesmo Espírito, fala a mesma língua, amém? O plano dele, os propósitos dele não são frustrados. Então, em nome do Senhor Jesus, quem tem fé em Jesus, o corpo de Cristo fala a mesma língua, porque é o mesmo Espírito. E essa fé salvadora foi gerada por causa de Jesus, por causa da palavra. Nós, quem está reunido na igreja, com certeza, aqui que Jesus fala, escutou a palavra de Deus e levou a Cristo. Então, veja bem, a palavra de Deus não me leva mais para lugar nenhum, a não ser Cristo. Ela me leva a conhecer mais Jesus. O apóstolo Paulo entendeu isso e fala assim, o amor de Cristo me constrange, ó. A palavra de Deus levou ele a Jesus. E ele encontrou esse amor de Jesus, ele falou, o amor de Cristo nos constrange. Porque ele se entregou a si mesmo para nos salvar. Amém? Amém ou não amém? E essa aí, quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus, no plano, os termos, ele decidiu salvar. Então, os termos foram estabelecidos por quem? Por ele. E é pela fé, não é isso que a Bíblia diz? Então, para começar, ele disse que tem que nascer de novo. A Bíblia diz que para entrar no reino, para ser salvo, tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode entrar e não pode ver o reino. Segundo a Bíblia, isso é o plano de Deus, soberania, ele decidiu que tinha que ser assim. Amém? Tem que nascer de novo. Ele também disse que aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Então tem que estar tudo de acordo com a palavra, porque está o plano de Deus aqui bem na Bíblia. É a revelação de quem nós somos, quem Ele é, o que Ele fez para nos salvar, como nós vivemos salvos, está tudo aqui. Por quê? Por que essa mensagem? Porque as mensagens que dizem que Deus quer isso para a tua vida, às vezes não está na Bíblia. Tem promessas que os homens estão falando que não está na Bíblia. Tem barganhas sendo estabelecidas por aí, várias mensagens que Deus é obrigado a te dar. Não está na Bíblia isso. Se tu fizer, Deus vai fazer, não está na Bíblia isso. Amém? Várias campanhas para tu obter uma vitória, não está na Bíblia isso. Amém? Curandeirismo, um culto ao qual tu vai se livrar do câncer, tu vai se livrar da enfermidade, não está na Bíblia isso. Tu vai ser bem sucedido financeiramente, não está na Bíblia isso. Não está. Você pode viver separado de um irmão, você pode não dar atenção a outro irmão, a Bíblia condena isso, a Bíblia diz que é um só corpo. A Bíblia diz assim, que a gente tem que se apartar das más conversações. As más conversações corrompem os bons costumes. Então tem os fraudulentos, e às vezes sou eu mesmo, e eu tenho que sair de mim, eu tenho que me abandonar, eu tenho que morrer na cruz. Amém? Essa é a verdade da Bíblia. A Bíblia diz que eu tenho que nascer de novo, tenho que negar a si mesmo. Isso é tudo o plano de Deus para nos tornarmos santos, justos diante dEle. Amém? E tem que ser um, assim como nós somos um, Pai. Jesus e Deus. Sabe por que ele fala com essa propriedade? Porque a ação é dele. Quem salva é ele, quem mantém salvo é ele. Ele disse que nós podemos ser um, assim como ele é com o Pai. Sabe por quê? Porque esse corpo que foi formado, habita neles a natureza divina do céu. Amém? Foi obra de Deus para todos nós. É assim que Deus vê a igreja dele. O corpo de Cristo é isso. Amém? Amém ou não amém? Então, não nesse propósito de Deus,
não existe mundanismo, não existe interesses seculares. Então não adianta ficar pregando aqui o que Deus quer, Deus vai fazer, se tem que estar de acordo com a Bíblia. O que Deus quer? Deus quis salvar. E o Senhor Jesus disse assim, depois que nós temos que avançar, no primeiro momento que tu confessa Cristo e recebe Ele como Senhor e Salvador, tu foi perdoado, você foi justificado dos pecados passados. Pois essa mensagem nem se vê. Agora que eu fui perdoado, eu fui para a cruz, morri. Mas a Bíblia diz que eu ressuscitei com Cristo. A morte, viver na morte, perdoado na cruz, e não viver a ressurreição, significa o quê? Não está vivendo a nova vida. Porque no plano de Deus, uma nova natureza passou a existir dentro do crente. E ele tem os mandamentos a ser seguidos. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome, nós estamos lendo isso aqui. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quem está pregando isso? Quem está pregando a unidade da igreja? Ou só o meu reino, separado de tudo? Reparou? Cada pastor tem seus reinos, cada um tem a sua doutrina, cada um tem os seus ensinamentos. Alguém está errado, porque todos têm que falar a mesma língua, todos têm que estar com o mesmo interesse, e não pode eu escutar uma coisa e achar que é normal. Não, o resultado é condenação se não estiver de acordo com a palavra. E a Bíblia diz que a verdade me tira dessa mentira, de que eu possa acreditar numa coisa, não, mas é que eu escutei falar, não é o que tu escutou falar, o que o Espírito diz, porque senão nós não vamos ser salvos. A Bíblia é bem clara que não há nenhuma profecia, nenhuma palavra das Sagradas Escrituras é de particularidade de interpretação, mas foram homens santos da parte de Deus que escreveram inspirado pelo Espírito. Então não dá para ser salvo, eu de uma maneira, o outro de outra, pregar uma coisa, o outro prega outra, o outro dá uma ênfase em uma coisa, o outro dá outra. Isso não existe no corpo de Cristo, isso no mundo existe, que não tem uma verdade absoluta. Aqui está a verdade absoluta, pura, não tem sujeira nela, amém? Se ela não tem sujeira, só ela pode te santificar, só ela pode te justificar, só ela pode te renovar. A Bíblia diz que nós fomos vivificados. A Bíblia diz em Efésios, começa assim, sendo pois justificados, vivificados, eu estava morto, agora estou vivo. Depois de vivificado, o que aconteceu? Eu estava morto, levantei, agora o Espírito Santo continua ministrando a palavra em mim, a graça, a glória de cima, para eu começar a caminhar nessa nova vida. É assim que funciona. Não dá para ser salvo só morrendo na cruz. É o começo, aquele é o começo ao progresso, ao processo de santificação, e quem faz é o Espírito, amém? Para que a fé em nós, gera uma nova criatura, gera um novo interesse, gera novos objetivos. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não tem nada mundano, é do céu, porque nos tornamos casa espiritual. Irmão, eu estou falando isso aqui por causa do tempo em que nós já escutamos a verdade. Essa palavra para a maioria aí fora é estranha, não entendem, mas aqui já estão entendendo. Estão entendendo e não tem outro jeito não, vai ser do jeito de Deus. Essa oração subiu de Jesus, subiu, e tem um povo que vai se enquadrar nessa oração, em nome do Senhor Jesus. Ele orou por nós,
Ele orou para um povo que 2000 anos após 2000 anos, iam crer na palavra de Deus, e essa palavra ministrada leva a fé em Jesus. Não é fé na fé não é fé na instituição, não é fé no pastor, não, ela me leva a Cristo, prestou atenção? Me leva a Cristo para Ele ser o meu Salvador e Senhor da minha vida. E depois, quando me leva a Cristo, eu passo a amar a Cristo. Me levou, eu passei a amar Jesus, pelo que Ele fez por mim na cruz. Nós louvamos aqui. Amém? Então, se cada parte funcionar de acordo com a palavra, segundo a Bíblia, o corpo cresce para aumento de Deus. Prestou atenção, o aumento é interno, é um aumento de Deus. Aumento de Deus é a divindade, a natureza divina dentro de nós. E como é que acontece isso? Santificando-os na verdade. Porque eles já estavam com Jesus. Pai, eu estou indo, mas santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Para limpar de dentro de nós o que tem que ser limpo, irmão. Não dá para ser salvo de forma ociosa. Não, tem sujeiras que tem que ser limpa. Tem que sair. Então eu entendo isso, e quem foi levado a Jesus, passou a amar Jesus. E sabe que Jesus é puro, sabe que Jesus é santo. Então nós somos transformados à imagem dele. Pai, santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade, amém? No 19, por eles me santifico a mim mesmo, para quê? Também para que eles sejam santificados na verdade. Amém? Então, se não tiver, onde não tem a verdade, como é que vai se santificar? Por isso que é só blá, 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 e um monte de questões, um montão de carnalidade, todo mundo querendo aparecer no púlpito, querendo ser líder, é carnalidade reinando, porque não tem a verdade. Porque a igreja se reúne com um propósito: glorificar a Deus, receber a mensagem e sair da reunião mais limpos. Prestou atenção, qual é o propósito da reunião? Eu vou me reunir porque Jesus fez isso. Jesus é o dono desse corpo. E eu vou me reunir porque a Bíblia pede, porque eu amo meus irmãos. Então, é nessa reunião que eu sou exortado e cresço mais à imagem do Senhor Jesus. E vou sair mais puro dessa reunião, mais cheio da graça de Deus. O propósito é esse, não é agradar a carne de ninguém. O resto é mentira, o resto é engano, homens fraudulentos. Mas nós lemos aqui no início que Paulo fala assim: nós estamos convictos que nós nos apresentamos a vocês com a consciência limpa diante de Deus. Vocês não têm nada para falar de nós. Nós não andamos falsificando a palavra de Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que só dá para crescer ser o leite espiritual, não falsificado. Se tiver mistura, e o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, falou que é leite, mas é falsificado. Fala de Jesus, fala da salvação, mas cheio de mistura, não cresce, porque é a carne que absorve aquela pequena mentira que está sendo ministrada. Amém, irmão? Quem quer ser salvo aqui? Quem quer morrer e ir para a glória? Eu quero. Então por que essa mensagem? Porque o ministro do Evangelho, nós lemos aqui, abriu o culto com isso, ele é embaixador de Cristo, para anunciar a verdade do Evangelho, não a mentira. É o que nós estamos vendo aí em nome do Senhor Jesus, e não deixa a mentira te enganar, achar que é salvo
de acordo com o que tu quer, de acordo com o que os outros estão falando. Não, a palavra, o próprio Espírito que testifica com o meu Espírito, se eu sou filho. Só Ele pode trazer essa paz para dentro de nós, uma paz de quê? Estar salvo. Tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, tu nasceu de novo, como é que funciona isso? O que tu amava, tu não ama mais. Aquilo que te deixava inquieto, não te deixa mais. Aquilo que tu cobiçava, tu não cobiça mais. Aquilo que te agradava, não te agrada mais. Porque tudo se fez novo. Tu encontrou um tesouro que tu nem esperava. Foi oferecido a nós algo que nós não imaginávamos. As riquezas da glória do alto. Então tudo, o teu linguajar mudou. A Bíblia diz que tem um mandamento para nós falarmos e agirmos de acordo com qual é o propósito? Para só edificação. A Bíblia diz que eu tenho que me transformar. Amém? É mandamento do Senhor, os termos são dele. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Quem se transforma? Mas transformai-vos, eu e você, pela renovação da vossa mente, pela renovação, com o Espírito Santo, me levou a Jesus através da palavra, minha mente foi renovada, e agora o mundo não me molda mais, eu me transformo todos os dias à imagem e semelhança do Senhor, os termos são dele, é algo eterno que nós recebemos. Se é algo eterno, tem espaço para a nossa alma, para essa eternidade, porque Paulo disse, se a nossa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício não feito por mãos de homens, mas eterno nos céus, pela mão de Deus. Então eu quero isso para a minha vida, e isso que tem que ser pregado. Quando tu vê uma montoeira de carros parado em um local que diz ser igreja, dá um passo atrás, porque essa verdade está sendo ignorada. Pessoas que nem sabem, a Bíblia diz assim, ó, os que nasceram de Deus, os que nasceram, todo aquele que Deus os gerou, ama, os que amam a Deus, ama o que dele é gerado, não estão nem preocupados se eu sou um homem de Deus, não se preocupa se tu é ou não querem saber se te amar. A Bíblia diz que ama alguém que fala a verdade, ama alguém que ama Jesus, quer ficar perto do verdadeiro, quer fugir do falso, mas nem ligam para essa palavra. Mas a Bíblia diz que eles sejam um. Se está me evitando, se evita o verdadeiro, é sinal que está indo para o inferno e está pensando que está salvo. É a Bíblia que governa a igreja. É a verdade que ninguém vai nas cartas para ficar limpo, porque quer se limpar, vai para as cartas. Para as cartas é que o bicho pega, mas não vou para lá que eu vou me machucar. Se eu for para lá, eu vou constranger a igreja. Se eu for para lá, eu vou falar para deixar toda a malícia, toda a inveja. A Bíblia diz lá, está bem escrito aqui, não busque e pensa nas coisas de cima, mas sim, não busque e pensa nas coisas da terra, busque e pensa nas coisas de cima. Como é que eu vou para isso? Se eu for para aí, eu vou me enrolar, que eu vou acabar dando tiro no meu pé, que eu não quero pregar isso. Eu quero pregar que está tudo bem, está tudo em paz, tu vai te conquistar, tu vai ter, Deus vai fazer. É mentira, Deus já fez, agora é com a gente. Agora é buscar e pensar nas coisas de cima, é se transformar à imagem do Senhor Jesus. É o que a Bíblia diz. Isso, tem um corpo que vai subir. Jesus orou e Deus escutou e Deus faz a obra. Aí tu está vivendo na unidade do Espírito, porque a unidade do Espírito é uma unidade do Espírito, proporcionada pelo Espírito. Essa fé não muda, essa salvação, eu não estou salvo de um jeito e o outro está salvo de outro jeito. A salvação é de Deus, o plano é dele.
Amém? Aí eu fico, por causa das doutrinas, das outras doutrinas, por os pensamentos errados, eu fico como vento, para lá e para cá, sem saber onde estou, sem saber da verdade. Não, a Bíblia diz para tu crescer. A Bíblia diz para a gente crescer experimentalmente em Cristo, como uma pessoa. Jesus disse que estaria aqui, amém, irmão? Falou? Então, em nome do Senhor Jesus, sabe quem está aqui? Jesus. Sabe quem está aqui? Jesus. Qual o propósito? Para a gente ter comunhão com Ele. Ter comunhão com Ele, Ele vai ser o nosso Senhor e Salvador, nos governando. Onde Ele vem morar? Na nossa alma, com a presença do Espírito, para nos dar tranquilidade. Depois da presença dEle, a Bíblia diz que vem o refrigério. Quando vem o refrigério, tu é preenchido, tu larga todas as coisas. Todas as coisas não têm mais o valor como tinha antigamente, porque entrou algo que você não tinha. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Existe uma promessa ali da Bíblia. Se isso não acha promessa não para nossas vidas, sabe o que a Bíblia diz? A grande promessa: crescer na graça e no conhecimento. Sabe qual é uma grande promessa? A Bíblia diz que eu posso a cada dia ficar mais parecido com Jesus. Isso é uma boa promessa? A Bíblia diz que eu posso me preocupar mais com outras vidas. A Bíblia diz que eu posso ter mais paciência. A Bíblia diz que eu posso crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Crescer na graça, sabe o que é crescer na graça? Sabe o que é crescer na graça e no conhecimento? Na graça crescendo é o quê? Notório a presença de Deus mais e mais na tua vida, a ação dEle na tua vida. Crescer na graça é o favor de Deus sendo manifestado a todo momento na tua vida. Antes crescer na graça, Deus agindo em você. Então olha o que a Bíblia diz que tem que acontecer. Dá uma olhada nas mensagens que vocês já escutaram ou estão escutando. Dá uma olhada, não existe isso. Deus é grande. Hoje tem uma oração forte. Olha só, hoje tem uma oração forte. Como é que vai ter uma oração forte se não tiver o autor e o consumador da fé? Como pode ter uma oração forte se não tem Jesus, o mediador, como diz a Bíblia? É tudo falácia, tudo mentira. Homens fraudulentos. Abra a palavra em Efésios capítulo 4. No versículo 10, aquele que desceu, Jesus, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, com o propósito, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para os pastores e doutores. Qual o propósito disso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está escrito isso aqui. Sabe o que o líder tem que se preocupar? Com a igreja reunida? Eu quero porque quero ver Jesus. Eu quero porque quero ver a presença de Jesus nos irmãos. O propósito de eu ter sido levantado a pastor é esse: a estatura de varão perfeito, com a divindade de Jesus dentro de nós. Esse é o propósito da reunião. Viu? Prestou atenção? Então as palavras são minhas ou do Espírito? Essa reunião aqui tem um propósito: o caráter de Cristo ter crescido em nós. A divindade
aparecer mais na alma. Viu? Não é mais para nada, isso é o plano de Deus para a redenção eterna. Agora, dá uma olhada no que nós estamos escutando. Em nome de Jesus, fala assim: Espírito Santo, me ilumina o meu entendimento. Eu não quero ficar para lá e para cá. Eu quero a tua verdade. Eu li aqui que é a tua palavra que me santifica. A do homem mata a gente, a minha mata, a dele salva. Essa reunião é para isso, irmão. Para a gente sair daqui mais parecido. Eu não vou orar. Eu vou orar a Deus para querer saber mais a vontade dele. Eu venho para cá para receber mais dele. Eu venho para cá para aparecer mais com Jesus. Viu para que o pastor é levantado? O pastor não é levantado para encher o cofre de dinheiro. O pastor não é levantado para ser um curandeiro. Não é nada disso. Ele foi levantado para edificar o corpo que é dele. Mas para nada, irmão. Tudo é balela, tudo é mentira. Eles estão estabelecendo seus reinos. Mas Jesus falou, o dono do corpo, que é a igreja, falou: o meu reino não é da terra. Eu não tenho autonomia para mudar essa palavra, senão eu estou condenado. Ela é pura, ela é perfeita, ela que salva. Em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. A medida da estatura completa de Cristo, não é piada não. Aqui, como Jesus se manifestou, aquela glória que estava nele, a Bíblia diz que, sabe o que essa glória aparece, sabe aonde? Na igreja. E o propósito é esse dessa reunião aqui, amém? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeita, a medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, amém? Vento de doutrina, prestou atenção? Vento de doutrina, não é ensinamento? Vento de doutrina, pega ali o vento, irmão. Vento de doutrina são ensinamentos que não tem substância, não faz você crescer, você não parece com Jesus, continua sendo pecador, miserável, sem Deus no mundo, sem esperança. Vento de doutrina, doutrina do inferno, ensinamento maligno, que não traz a essência de Deus para dentro de nós. Por isso que como é que vai me amar? Como é que vai amar o verdadeiro? Não vai, porque não tem a verdade na alma, não tem aquela substância do céu na alma. Como vai querer falar a verdade? Como vai querer amar? Como vai querer perdoar? Não tem substância na alma. Essa palavra é para a gente aqui hoje. Essa palavra é para a gente aqui hoje. Porque eu diante de Deus, tem 18 anos que eu estou fazendo a minha parte. E a Bíblia diz que todos têm que fazer. Amém? Levados em roda por todo o vento de doutrina. Por quem? Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Eles estão aí. Eles estão aí, mentindo. A igreja separada, cheia de questões, cheia de ensinamentos mentirosos, e dizem, e falam que todos ali estão salvos. Não caia nesse erro. A Bíblia diz se eu estou salvo ou não, não é o homem, amém? Antes, vamos fazer o seguinte então, né? Vamos fazer a verdade. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Tu lê um texto desse, isso que a igreja tem que ler, isso que a igreja tem que viver, isso que a igreja tem que proclamar. Por isso que dá para teu Pai que eles sejam um, assim como nós somos um. Essa é a verdade da Bíblia. A reunião que foi estabelecida no céu dos santos tem um propósito: eu sair dessas portas aqui mais parecido com Jesus.
Se não acontecer isso, ainda não entendemos o Evangelho. Esse é o plano do Senhor para a igreja. A Bíblia diz que, segundo Deus, nós somos criados em verdadeira justiça e verdade. Segundo Deus. Para quê? Quando a igreja anda na terra, sabe o que está sendo revelado lá? Ah lá, a justiça de Deus andando. Justiça de Deus suja? Não tem como. Ela é pura, ela é limpa, porque foi paga, foi realizada pelo sangue do Cordeiro, sem pecado. Amém, irmão? Essa é a verdade para quem quiser entrar no céu. E essa verdade eu tenho que ficar focado nela, firme nela, porque senão eu estou igual isso aqui, todo vento de doutrina, achando que a graça me permite viver como que eu quero. Ensinam isso ou não ensinam? A Bíblia diz que são homens fraudulentos. Por isso que ensinamentos aí veio do inferno na mente de homens, por causa de suas vidas ímpias, eles vivem dessa maneira e ensinaram isso. Por isso que a Bíblia diz, os ensinamentos, nós somos pecadores, nós somos salvos pela graça. Amém? Mas é justamente a graça que me mantém santo, que me torna santo e me mantém santo. É a graça. Antes crescer na graça e no conhecimento. Como eu posso crescer na graça e no conhecimento, continuar pecador? Então não é o Espírito Santo que habita na minha vida. Se o velho morreu, o novo é santo. Se o velho morreu, o novo pratica a justiça. Esse é o plano do Senhor. Ele levantou. Tem pastores nas igrejas? Tem evangelista? Tem mestre? Tem? Com o propósito, edificação do corpo, para receber a plenitude de Cristo. Tem que ser revelado lá fora. Porque a Bíblia diz que eu sou a luz do mundo. Reunião, prestou atenção? Tu vai com esse plano aqui do Senhor, porque Ele estabeleceu, os termos são dele, amém? Tem que ser isso aqui. Aí tu vai para um lugar que tu percebe que não tem nada a ver com esse plano. Esse plano que estão falando lá é plano de quem? Plano do Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça. Mas quem recebe a verdade, a luz do Evangelho resplandece, que é a glória de Deus que foi manifestada onde? Na face do Senhor Jesus. E agora essa glória de Deus foi manifestada através da face do Senhor Jesus, é manifestado na igreja, que Ele é o cabeça. O resto é mentira, você e eu. Essa divina presença na igreja. Não é para conquistar nada dessa terra que não tem união com as trevas. Não há união com as trevas. O que veio do céu não tem nada a ver com a terra. Da terra é do homem, criado pelo homem. Não é do Pai, é do mundo. Tudo mudou na nossa vida. Eu tenho que viver isso, porque do contrário, eu não estou no centro do plano do Criador. Se eu não estou no centro do plano do Criador, eu estou fora da salvação. Então, em nome de Jesus, eu posso repetir, de coração, diante de Deus, que eu não estou de forma fraudulenta enganando. É o que eu sei falar. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Vamos colocar de pé.